Fala demonstrativa. Você está feliz por isso? Eu sei que aqui nós temos pessoas que são formadas no Rema, pessoas que estão fazendo o Rema, e tem pessoas que ainda não fizeram, mas vão fazer o Rema. Semana passada nós tivemos a Semana Rema, foram dias gloriosos que tivemos. Recebemos professores lá que deram aula para a gente, aulas demonstrativas. E a gente viu quão poderoso é essa palavra, quão poderoso é essa visão do Rema. E olha, eu falei algo todos os dias praticamente, eu quero repetir aqui para vocês hoje, que é o seguinte: aqui nós temos pessoas que, como eu falei, graduadas, pessoas que são alunos ainda e pessoas que ainda vão fazer o Rema. Não importa qual categoria que você está aqui nessa noite, o que importa é que a palavra vai ser ensinada nessa noite. E você vai receber. Você que é graduado, não fique pensando assim, eu já fiz o Rema, já tive essa matéria. Talvez, nessa noite, através dos mesmos ensinamentos que você já teve um dia em sala de aula, o Senhor quer te comunicar algo novo. E você que ainda não fez o Rema, você vai ter esse gostinho do que é essa palavra, do que é essa escola. Você pode procurar no final, nem precisa procurar no nosso balcão para saber disso. Você pode procurar no final aqueles que são graduados no Rema aqui, conversa com eles. Pergunta a eles o que é o Rema, como é que é essa experiência, e vocês vão ver o que é o Rema na vida deles. Porque às vezes a gente que é da diretoria, eu que sou diretor, às vezes eu vou falar do Rema, você pode achar, você está querendo vender um peixe. Mas essa não é a minha intenção, nunca vai ser. Agora, quando você ouve de uma outra pessoa que já foi graduada no Rema, você vai ver o que transformou na vida da pessoa. A palavra entrou, a pessoa praticou e teve bons frutos. E nessa noite nós vamos estar falando um pouco acerca de realidades na nova criação. Eu não quero entrar muito nos assuntos que a professora ela vai ensinar, tenho certeza que vai ser muito bem, mas o que eu quero, meu maior desejo nessa noite é que você abra o seu coração, para que você possa receber do conhecimento que já está inserido na apostila do Rema, que a professora vai ensinar, e também da unção que está sobre a vida da professora. Então, acione isso dentro de você e fique pronto, para que você saia daqui cheio, não importa do que seja, é a palavra que vai ser ensinada nessa noite aqui. Amém? Sem mais delongas, queria chamar a professora Daniele Cavalcante. A professora Daniele vai estar ensinando nessa noite um pouco sobre realidade na nova criação. Então, abra o seu coração para que você possa aprender. Amém? Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Aquele que não está muito bem vai sair melhor, porque a palavra de Deus é remédio para a nossa vida, vitamina, se você quiser dizer. Ela funciona como vacina, ela funciona para nos levantar. Amém, irmãos? Não tem nada que tenha o poder que a palavra de Deus tem para nos levantar. Ela é por si só ungida, não é? Amém? A palavra de Deus carrega a unção do Espírito Santo. Não tem como ela ser falada. E ainda que a pessoa, como Jesus mesmo disse, quem não está junto espalha, mas o apóstolo Paulo, por exemplo, ele disse, fiz-me de todas as coisas para alcançar alguns. Ou seja, não importa exatamente o meio que aquela palavra chega no teu coração. Não estou desprezando os portadores da palavra, aqueles que levam o evangelho, eu e você. Amém? Não estou desprezando isso. Mas se a palavra de Deus ela é falada conforme ela é, e tiver um coração que se torna uma terra fértil, ela vai frutificar, ela vai produzir o seu efeito. Então, tem alguém aqui que entrou com esse coração hoje? Então, quando a gente fala que ela é remédio, que ela é vacina, que ela é vitamina, porque ela nos levanta, ela muda o nosso estado. Quantas vezes a gente está num estado com as emoções abaladas, alguma situação que aconteceu na nossa vida com alguém que nós amamos, e a gente está num estado onde a gente está sem força, a gente está sem motivação, e a gente ouve a palavra, às vezes a gente ouve a palavra porque alguém nos levou para ouvir, ou nos colocou em uma situação onde a palavra foi exposta, e só de ouvir, você diz assim, hoje eu não estou nem aqui, não estou me sentindo com forças para ir, mas você leva o seu corpo a si mesmo, ou alguém
te faz isso, Deus usa essa pessoa para levar a palavra até você, ou se ele usa um veículo de rádio ou de televisão, você vai perceber que depois que você ouve a palavra de Deus, alguma coisa em você é mudada, é acionado. Amém, irmãos? Alguma coisa é acionada. Se você está se sentindo enfraquecido, você vai perceber que, pelo menos, naquela palavra que foi dita, você vai pensar. Amém? Tem alguém que se identifica aqui, já passou por isso, ou foi só eu? Que já passei por situações assim. E não tinha força para fazer. Mas, de alguma forma, a palavra chegou aos meus ouvidos. E quando aquela palavra terminou, mesmo eu sem sentir a força ainda, na palavra, meu cérebro pensava. Porque ela carrega a vida de Deus, irmão. Não tem como a gente vir buscar a palavra e a gente não sair sem receber aquilo que a gente veio buscar. Pode não ser da forma que a gente pensava, mas aquilo que nós precisamos, se vamos até Jesus, que é a palavra, se vamos até Ele buscar, nós vamos receber aquilo que nós precisamos. Às vezes, nem nós sabemos exatamente o que precisa. Nós só sabemos que precisamos de Deus, precisamos de uma intervenção de Deus, e nós vamos até Ele, e nós vamos sair com o que nós precisamos. Quantos lembram aqui da vida de Jesus? Quantas vezes pessoas foram da vida terrena, né, do ministério terreno dele? Quantas vezes pessoas foram até Jesus buscar algo? Alguém aqui consegue me dizer quando alguém foi até Jesus buscar algo e saiu sem receber? Tem alguém aqui que conhece alguma passagem bíblica no Novo Testamento, nos Evangelhos, que alguém que foi até Jesus não saiu com o que foi buscar? Pode não ter sido da forma que a pessoa pediu, da forma que a pessoa queria, mas o que ela precisava, ainda que ele viesse a trazer a pessoa a uma reflexão, ele dava aquilo que ela precisava, a pessoa saía com vida. Amém? Aí vamos começar aqui. Parece que eu não entrei na matéria, mas eu já entrei. Vamos pensar aqui. Até esse minuto que eu estou falando, você compreendeu as coisas que eu estou falando? Eu não sei se você percebeu, mas eu inclusive disse coisas sem muita explicação, detalhes e conexão. Não sei se você percebeu isso. Mas você compreendeu o que eu disse? Sabe por que você compreendeu o que eu disse? Porque você nasceu de novo. Um monte de gente dizendo amém. Eu disse, olha, você pode nem saber o que você quer. Você sabia que tem algumas pessoas que podem dizer que isso está errado? Que você tem que saber o que você quer? Podem usar as mesmas passagens que eu estou aqui, só rápido, falando, nem estou especificando qual passagem é, para dizer, ó, cada pessoa que foi até Jesus disse o que queria. Mas você compreende que nem sempre a pessoa recebeu do jeito que ela foi buscar? Tinha um modo dele? Você percebe que todas as vezes que alguém foi buscar algo até Jesus, ele fazia a pessoa pensar naquilo que ela foi buscar? E muitas vezes ele levou quem foi buscar algo dele, uma cura. Na maioria das vezes, não é? As pessoas seguiam Jesus, elas eram alimentadas também. Mas quando ele dava, as pessoas que recebiam, elas sabiam, elas podiam ter ido buscando só aquela cura natural, mas quando elas saíam diferente, porque a vida que era comunicada a elas, naquilo que era falado, fazia com que o foco delas não ficasse mais na cura, mas ficasse no curador. E sabe por quê que eu e você entendemos essas coisas todas que eu falei até aqui? Diga comigo, porque eu nasci de novo. Por causa da realidade, diga, espiritual, que hoje, nesse exato momento, está operando em mim. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não toque, é uma realidade que está atuando. Mesmo que eu não esteja usufruindo e participando na totalidade dessa verdade que está dentro dessa realidade, ou vice-versa, ainda que eu não esteja participando de tudo, usufruindo de toda a bênção que está nessa realidade, nessa verdade absoluta, que Deus diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, a gente já vai
abrir em 2 Coríntios capítulo 5, a gente, mesmo que a gente não esteja usufruindo de forma densa e 100%, isso não muda o fato de ser verdade. E eu e você só podemos compreender, por exemplo, o Evangelho de João, que é o slogan do Ministério Verbo da Vida, né? Evangelho de João 8:32. O rema é interdenominacional, amém, irmão? Se você está aqui, você é de outra denominação e veio visitar a escola, eu estou citando uma passagem que não é do Verbo da Vida nem do rema, é da Bíblia. É de Deus. João 8:32 diz que conhecereis a verdade vos libertará. Não é assim? Conhecereis a verdade vos libertará. E isso, por exemplo, quando eu falo isso para você, a maioria sabe o que é a verdade. O que é a verdade? Vai, gente, cadê os que já estão fazendo remo? Já fizeram? Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a verdade é a palavra. Agora, você só sabe isso tudo porque você está vivendo nesse exato momento a operação de realidades que são invisíveis aos olhos naturais, que ainda que nós vejamos irmãos que não estão usufruindo de todas as bênçãos que a palavra de Deus aponta para nós, que nós começamos a viver aqui, antes da glorificação do nosso corpo, porque não está vivendo não significa que não é real. E o que essa matéria, ela se propõe a trazer, dentre tantas outras coisas, um dos focos principais dessa matéria é para levar-nos a nos encontrar nas Escrituras. Não sei se o português ficou perfeito, mas o foco dessa matéria é para nós vermos, nos enxergar na palavra de Deus, conforme Deus nos enxerga. As realidades da nova criação. Olha só, as realidades da nova criação. Abre lá comigo em 2 Coríntios, no capítulo 5, por favor. Vamos lá. Alguém aqui entendeu alguma coisa até aqui? Isso, vou repetir, é porque você é uma nova criatura. As coisas passaram no dia que você recebeu Jesus, no dia que você creu nele, tudo se fez novo. Aí você diz assim para mim, Dani, mas eu voltei para casa e estava tudo do mesmo jeito, os problemas estavam lá, eu estava do mesmo jeito. E tem lutas que estão vindo sobre mim até hoje. E eu quero te dizer, você está aqui, querido, querida. Você está aqui? Amém? Você está de pé, você está vindo ouvir a palavra. Você não sucumbiu, você não perdeu a sua vida. Se você pensa o seguinte, você tem Jesus, você está no seio da igreja, você tem conhecimento do corpo de Cristo. Você está passando pelas pressões que está. Imagina alguém que não tem essa estrutura na vida. O nível de sofrimento, eu não consigo nem... Eu realmente não consigo. Mesmo que eu tenha pessoas na minha família, eu vejo a situação, eu vejo ali que por quebra de princípios universais e porque ainda não recebeu Jesus, não nasceu de novo, está com aquela maldição sobre a vida. Mesmo assim, eu vou para minha casa, eu tenho comunhão com o Espírito, eu tenho comunhão com a palavra, eu vou dormir diferente. Ainda que eu esteja passando também por pressões. Agora você imagina uma pessoa que não tem. Imagina alguém que diz assim, eu não acredito em Deus. Você imagina o nível de pressão que essa pessoa vive. Porque não se iluda, irmão, não é mais fácil viver sem acreditar em Deus. Amém, gente? Ou como os professores do Rema dizem, amém ou ai de mim, né? Alguém pode trazer para mim mais guardanapo, lenço? Por favor, lenço de papel. Se tiver aí, como? Por favor. Alguém também pode abrir para mim a água e botar aqui no copo? Só para não gastar tempo aqui. Obrigada, diretor. Você abriu lá em 2 Coríntios, no capítulo 5? Então, eu não abri, eu fiquei falando e não abri. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5. Qual versículo que eu vou ler? Isso aí. Tem um contexto, mas a gente vai resumir aqui. E aí o apóstolo Paulo diz, e assim, se alguém está em Cristo, é
Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nada foi feito novo, naturalmente falando. Mas espiritualmente falando, quando você creu em Jesus, você saiu de um lugar de posse do sistema que hoje governa a Terra. Eu vou repetir que é para mim e para você, tá? Para a gente fixar isso mais um pouquinho. Eu já sei disso, algumas pessoas aqui já sabem disso, mas a gente precisa falar. Quem aqui concorda? Que a gente precisa lembrar disso. Eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Todos os dias, irmão, eu tenho que lembrar disso. Não sei você, mas eu tenho. Acho que você também. Então, aquele que está em Cristo é uma nova criação ou criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, ou eis que se fizeram novas. No verso 18 ele diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu essa tarefa. Aleluia! Olha, tudo vem dele. Foi ele quem fez isso. Ele me reconciliou com ele mesmo. Essa reconciliação é enorme, mas vai fazer o seu treinamento bíblico remo, que você vai estudar, por exemplo, em alianças de sangue e justiça de Deus, você vai estudar algumas coisas que dizem respeito diretamente a essa reconciliação. Ele me reconciliou. Olha, a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, não é? Quem é o filho do amor de Deus? Jesus. Então, esse amor, quando entra, tira todo o medo. Qual o medo? O medo que Adão e Eva sentiram no Éden. No capítulo 3 de Gênesis, quando o pecado entrou, o que aconteceu com eles? Se esconderam porque tiveram medo de Deus. Mas o verdadeiro amor, qual é o verdadeiro amor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Onde está isso, gente? Não é? Agora, Deus amou o mundo. Então, o verdadeiro amor lança fora o medo. É o medo de Deus. O amor é Jesus. Jesus é a manifestação da plenitude do amor de Deus. Ele é o filho do amor de Deus. Quando a gente nasce de novo, nós somos transportados para o reino do filho do seu amor. Jesus é o filho do amor de Deus. Porque ele amou ao mundo de tal maneira que Jesus nasceu. Entende? Porque ele era o verbo, estava com Deus. Mas Deus amou tanto o mundo que o Logos se fez carne. Ou seja, foi gerado dentro do ventre de uma mulher na terra e passou a existir como um ser humano. É o fruto do amor de Deus por mim e por você. Aí o apóstolo Paulo diz, olha, ele reconciliou você com ele. Ele fez tudo para isso acontecer. E aí, o que ele fez? Te deu agora esse ministério para você fazer isso com outras pessoas. Por isso eu estou aqui, por isso o Vinícius está aqui, por isso o pastor Marcelo e Cátia estão aqui, por isso você está aqui. A gente pode achar que é por outras coisas, mas é porque nós temos uma tarefa. E a tarefa que nós temos é saber quem nós somos, saber quem Deus é, saber quem nós somos aos olhos de Deus. Nosso propósito, tudo isso é dentro de realidades. As realidades de quem eu sou, da nova criação que aconteceu comigo. Amém, gente? E é para saber todas essas coisas, sabe para quê? Para eu e você, para nós permanecermos firmes, mesmo em um mundo tão tenebroso. Para a gente não desistir de Jesus, da sua palavra e de quem ele nos estabeleceu para ser. 3 amém. E 1 aleluia. Mas é pra gente não desistir. Não é pra você se apegar a um professor, não é pra você se apegar a uma pessoa, não é pra você se apegar a Jesus. E aí as outras coisas, por exemplo, quando você vai se apegar a ele, você vai perceber
que você vai ter vontade de desistir algumas vezes por causa de outras coisas que venham na sua vida, seja lá o que for importante para você, amizade, relacionamento, dinheiro, trabalho, profissão. Se você tem o entendimento dessa realidade o suficiente, você não desiste de Jesus por causa de nada dessas coisas. Por isso existe a matéria, por isso existe o rema. Para eu e você, para nós nos conectarmos naquilo que é real, que é verdade, que é estabelecido por Deus e não pelo sistema. Ele diz, olha, ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Jesus! Meu Deus, eu não sei contar você, mas a palavra, ela tira de você toda a tristeza, né? Quantas vezes eu cheguei doente dentro da sala do rema, sem ter condições naturais de estar ali. Alunos nem ficaram sabendo da minha condição. E quando eu saí completamente boa, restabelecida. Não é porque curado nós somos, né? Ainda que sarada, né? Mas quantas vezes... Vinícius viveu algumas experiências comigo, algumas vezes. Como eu percebo, eu vou me identificar com você, porque sobre mim tem o espírito de profecia, tá? Sobre você também tem, porque você é igreja, mas opera muito forte na minha vida. Então, quando eu estou ensinando, eu tenho que fazer uma força, né? Eu conto com a unção mesmo de ensino. Porque a minha vontade mesmo é ficar falando por inspiração e indo, sabe? Mas aí eu me conformo. Então, assim, eu vou falar porque está vindo uma inspiração e eu percebo que combina aqui com essa realidade. Amém, gente? Mais uma experiência que você vai ter dentro de sala de aula do rema. Vamos ensinar a matéria com liberdade no espírito, para que a sua vida seja alcançada. Muitas vezes Deus vai usar as pessoas para tratar o seu problema naquele dia, naquele momento, como se alguém tivesse contado para o professor o que você está vivendo. Amém? E a gente não vai estar amarrado a um sistema natural. Que Deus não possa nos usar para alcançar o seu coração e transformar a sua vida para sempre. Amém? E eu vou te dizer isso que eu vou falar agora. Quantas vezes eu entrei passando por uma enfermidade ou por uma situação onde minhas emoções estavam ali e eu não tinha forças para estar ali, mas por causa do compromisso que eu tinha que estar e eu agradecia pelo compromisso. Porque se não fosse o compromisso, eu não suportaria. E eu estava ali em fraqueza e eu via pessoas e tinha testemunho de vidas sendo transformadas através da minha vida ali, em fraqueza. Algumas vezes despedaçada emocionalmente. Olha que coisa! Está escandalizado? Se você está escandalizado com isso, irmão, então vai fazer o rema. Porque o que você vê nas redes sociais é um palco. Os bastidores é outro negócio. E aí você não pode comparar a sua vida. Na verdade, você às vezes compara os bastidores da sua vida com o palco da vida dos outros, né? Que está lá. Nem é o palco da sua vida. Você quer comparar e quer ficar igual. Eu estou falando isso porque eu já ouvi muito. Algumas pessoas me procuram nas redes sociais e falam, eu queria ter a vida que você tem. Eu falo, não queria. Não estou desprezando as coisas boas e maravilhosas, mas talvez você, no nível que está querendo a vida do outro, você não suportaria o que eu suporto. Por exemplo, posso te dar hoje, agora, nesse momento, 2 problemas que eu estou vivendo que talvez você não suportasse. Mas nós não vivemos pelo o que sentimos. Porque sobre nós está agora funcionando uma realidade que não é a que está no mundo. Porque maior é o que está em mim do que tudo que está no mundo. E o meu corpo físico, a minha vida física está aqui nesse mundo. E eu tenho o intelecto que vê, que sente as coisas que estão acontecendo. Deus me deu
poder de sentir. Agora, eu não posso viver por essas coisas. E para que eu não viva por essas coisas, eu preciso compreender as realidades espirituais que governam a minha vida hoje. Porque senão eu entro no bolo com todos os outros e sucumbo. Eu vou e me rendo àquilo que a pressão do dia está falando, está fazendo, e os sentimentos que eu estou tendo estão fazendo. E vou dizer de novo, porque eu estou inspirada pelo Espírito Santo. Eu vou dizer de novo, eu estou me expondo, mas eu não ligo, né? Quando é uma inspiração de Deus, eu não me importo. Eu estive pregando a palavra de Deus, orando por pessoas, atendendo pessoas, sem condições de estar ali, precisando que pessoas me sustentassem em oração, com uma palavra, com ajuda. E quando eu estava ali, porque eu estava crendo que não era eu apenas, era uma cooperação, era o Paracletos. Eram essas realidades que me trouxeram a compreender quem eu sou, quem Deus me vê ser. Quem Ele é e o que Ele quer para mim, que me levaram a estar ali. E naquele momento, desfrutando daquela presença de Deus para outra pessoa, eu fui curada, levantada, eu fui animada. Por isso que o diabo quer nos tirar do seio da igreja, quer nos isolar dentro de casa, quer nos enfraquecer, decepcionando com pessoas, quer nos afastar. É por isso que ele quer isolar você, botar você num cantinho. Irmão, vai para dentro da sala de aula do Rema, faz raiva mesmo, mais ainda. Já que quer que eu me distancie, não é só na igreja, é no Rema bem. Agora é no culto e é na sala de aula. Você sabe que o Rema não é uma escola que busca fins lucrativos, né? Amém, gente? Tá, então quando a gente está chamando você, a gente faz isso aqui, a gente está doando a nossa vida para que você seja alcançado pela verdade da palavra e você atue na sua potência máxima nessa terra. E atuar na potência máxima não é ser igual a um ou a outro, não. É você, dentro da sua vida, da sua história, viver a intensidade das verdades da palavra no seu nível, no nível que Deus vai começar com você. Amém, gente? E aí ele continua aqui, que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, quem está nele? Fôssemos feitos justiça de Deus. E aí tem a matéria no Rema chamada Justiça de Deus, que você vai estudar especificamente sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa, outro ponto importante dessa matéria que a gente coloca, porque eu estou falando isso tudo, que o ponto central, um dos pontos centrais, como eu já disse, é você compreender o que está governando a sua vida, depois que você recebeu Jesus. O que está governando a minha vida e a sua vida? Porque quando a gente sabe, a gente tem opção. Vou falar de novo melhor. Quando a gente não tem conhecimento sobre algo na nossa vida, a gente fica só com o que a gente tem. Mas quando a gente tem conhecimento que existem outras opções, a gente passa a escolher. Não é assim? Amém, gente? Amém. Então, você e eu precisamos conhecer. Precisamos nos encontrar nas Escrituras. Achar quem você é nas Escrituras. Aí você pode dizer assim, Deus fala sobre mim direto. Deus pode não ter colocado o seu nome. Por exemplo, João Batista. João Batista, o nome de João Batista, João o Batista, né? Aquele que batiza. Não estava lá, mas ele cita o profeta Isaías. Ele cita que ele era a voz que clama no deserto. Amém, gente? Abre lá comigo, vamos lá, abre lá. Em Mateus, no capítulo 3, vamos lá. Para você ver aqui. João, capítulo 3. Olha só. Capítulo 3. Não, Mateus. Vamos lá. Mateus. Mateus, capítulo 3.
Vamos ler aqui. A partir do versículo 1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido, por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Gente, fala comigo assim, ó. Uau! Ele se achou. Ele se achou, gente. Ele disse, olha só, eu estou fazendo isso por quê? A Bíblia diz que isso ia acontecer e eu estou vivendo esse momento. Eu estou fazendo isso. A gente acabou de ler em 2 Coríntios 5 que Deus nos reconciliou para que nesse exato momento, você nasceu quando? Você não nasceu lá na geração passada, lá nos anos 50, 40, talvez alguém aqui tenha nascido, né? E tem alguém aqui, gente, que nasceu assim? Né? Mas eu quis dizer, aquele tempo que eu ouço pessoas, eu devia ter nascido nesse tempo. Não, você devia ter nascido agora mesmo. E esse ano de 2020 foi horrível. Meu Deus, por que eu nasci aqui? Porque Deus mandou você bonitão. Exatamente para viver nesse tempo. Te colocou diante da sua palavra. Convenceu seu coração e você nasceu de novo. Então não é não é algo perdido. É algo específico. Que a gente possa fazer como João Batista. Amém, gente? Eu estou aqui, ele diz, olha, porque este é o referido por intermédio do profeta. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele fala a respeito dele. Você vai sentar dentro de uma sala de aula para você poder falar assim, ó, aqui sou eu. Quando Paulo falou aqui em 2 de Coríntios para a igreja, para os coríntios, quando ele disse aqui, olha, vós sois embaixadores, como se Deus rogasse através de vós. Aí você pode dizer assim, esse é o referido pelo apóstolo Paulo aqui, ó. Amém, gente? Ele me reconciliou consigo mesmo e ele fez isso. Eu nem sabia disso, mas ele fez. Não precisou eu pedir. Ele fez, ele me amou e ele fez. E ele disse, olha, Daniele vai nascer em tal ano, que eu não vou contar para vocês, em tal ano, e eu vou mandar ela lá, vai nascer. Irmão, tive várias experiências ruins, assim como muitos aqui, e muitas vezes me questionei, e questionei a Deus, mas quando eu entendi que não importa essas outras coisas, o que importa é o que eu sei que Deus quer de mim hoje. O que o Senhor quer de mim hoje? Se eu não sei especificamente, o meu ministério é tal, o meu chamado é tal, eu vou fazer tal coisa. Está aqui, eu já estou te dando aqui uma prova. Amém? Amém, gente? Amém. De que você está aqui para rogar a humanidade a crer nessa palavra. Como se Deus estivesse rogando através de você. Então é importante você se achar nas Escrituras. É importante você saber o que Deus fala a seu respeito. As realidades da nova criação traz isso para mim e para você. Porque se a gente vive nessa terra só por uma religião, se achando só evangélico, a gente não vai desfrutar. E não é só isso não, irmão. Porque às vezes a gente ouve muito falar, você não vai desfrutar da plenitude de Deus, do que Deus tem para você. Mas não é só isso não, tem pessoas esperando por você. Sabe, irmão, tem pessoas que eu não vou alcançar. Que aquele pregador famoso lá da internet, que tem não sei quantos milhões de visualizações, você sabia que não vai alcançar? Mas que você vai? Que você vai estar lá naquele momento? E dentro de um plano macro da onisciência de Deus, você está, irmão, nessa embarcação e você tem um... Como é que é o nome daquele que está na embarcação e é um líder? Como é o nome? É o capitão? Comandante. Eu e você nós não estamos à deriva, não, irmão. Então você precisa conhecer as realidades da
sua nova criação. Eu sei que nós precisamos, mas eu quero atingir seu coração mesmo. Né? Que você precisa. Você veio aqui hoje buscar algo de Deus. E como eu disse no começo, ninguém vai até Jesus buscar algo que não saia com aquilo que recebeu. Só quem não creu. Então quem não creu não foi buscar. Mas quem foi buscar saiu com o que precisava. Diretor, quando faltar 10 minutos, você me avisa? Por favor, porque eu não estou contando. Amém? Quem lembra aqui de Lucas 4, quando Jesus, ele se acha nas Escrituras. Ele diz lá na sinagoga, não é? Isso aqui aconteceu hoje, cita o profeta Isaías também, e diz, isso aconteceu hoje. Olha o exemplo pra gente. O nosso Senhor é o nosso maior exemplo. Amém, gente? Amém. Você pode abrir comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 3, por favor? Vamos lá. Abre lá no Evangelho de João, no capítulo 3. Olha só. Evangelho de João, capítulo 3. No versículo, a gente vai, eu vou citando rápido aqui, a partir do versículo 1. Tá bom? Vou citando rápido aqui. Antes disso aqui, olha só, o que significa a realidade da nova criação. Quando você vai ver na língua portuguesa, isso no material do Rema, no livrão, que é a apostila, no material didático, você vai ter essas referências lá para você, como material. Realidade significa qualidade do que é real, aquilo que existe eternamente. Tá ouvindo isso na língua portuguesa, tá, gente? Realidade, qualidade do que é real, aquilo que existe eternamente, que é real e existe de fato verdadeiro. Novo, que acaba de ser adquirido ou feito. Olha só, eu não estou aqui explicando para vocês algo que está lá no Aurélio, que é só o nome da matéria. Não, a gente acabou de ler em 2ª carta aos Coríntios o que Paulo fala a nosso respeito. Quem está em Cristo aqui? Amém. Amém, gente? Então é basicamente isso aqui. Criação, o que existe de fato, verdadeiro de nova criação do homem, adquirida por meio de Jesus Cristo. Aqui é o dicionário Vine. Amém, gente? Então é algo real, é algo novo, é algo que acontece. Mesmo que eu não sinta. Mesmo que eu não esteja vendo naturalmente. Eu creio em Jesus, isso aconteceu. Tá certo? Aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode fazer o quê? Ver o reino de Deus. Então vamos lá. A gente leu lá em 2 Coríntios que aquele que está em Cristo é crer nele. Tá bom, gente? É o quê? Uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Ou seja, é algo novo. E se ele fala que é criatura, é o nosso ser, a nossa criação real. É nova. Aleluia, gente. É nova. E aí Jesus está dizendo para ele, olha, quem não... Eu vou resumir aqui porque não dá tempo da gente falar. Mas olha só, Nicodemos era um dos principais dos fariseus, então ele era um homem conhecedor no que para eles eram as escrituras, não é? Ele estava ali, ele foi conversar com Jesus à noite. Então, mas ele fala o que Jesus fazia. Jesus mesmo diz que trabalha durante o dia. No seu ministério terreno, não foi? Não é, gente? Então isso significa que Nicodemos estava durante o dia vendo o que Jesus estava fazendo. Mas ele foi conversar com Nicodemos à noite. Então ele estava ali um pouco que escondido, sabe? Amém, pessoal? Amém. Então ele era conhecedor das promessas de Deus sobre o Cristo. E aí ele diz para Jesus: eu sei que tu veio da parte de Deus, porque ninguém faz o que o Senhor faz sem ser da parte de Deus. E aí Jesus diz, olha só, Jesus não mudou de assunto. Jesus está falando sobre a pergunta dele, mas você percebe que ele não respondeu de forma facilitada.
Jesus responde, mas não responde de forma facilitada, porque eu não sei se você percebe, mas quando se trata dos fariseus, dos judeus, dos sacerdotes, somos sacerdotes, chega um ponto que você vai aprender exatamente em escatologia. Qual ponto é esse em Mateus? Tá bom, gente? Chega um ponto que Jesus muda a forma de falar com eles, porque eles não queriam acreditar. Eles fecharam mesmo o coração. E aí Jesus mudou o jeito de falar. E Jesus diz assim, olha, para os discípulos eu vou explicar as parábolas, mas para eles eu vou falar nelas e eles não vão entender. Amém, gente? Então Jesus, ele puxou ali. Ele não falava de forma muito especificado para eles, mas com os discípulos ele explicava. Quem é discípulo aqui, gente? E aí ele fala, aí Nicodemos pergunta, eu sei que tu vem de Deus, então foi de noite, foi lá escondidinho, conhecedor das Escrituras, e Jesus diz para ele assim, em verdade te digo, se você não nascer de novo, você não vê o reino de Deus. Essa palavra ver aqui, que é na linguagem grega, né, que foi traduzido para, no caso da gente aqui, para o português, que traduziram para ver, significa discernir, vai pegando, irmão, perceber, notar, enxergar algo que estava oculto. Discernir já bastava. Então Jesus olha para ele, Nicodemos, um homem cheio de conhecimento natural, e Jesus olha para ele, quer dizer, alguém que devia ensinar os outros sobre Jesus, não é? E Jesus diz para ele, olha, você está vendo os milagres que eu estou fazendo, porque é sobre isso que Nicodemos está falando. Tá certo? Jesus diz assim para ele, parafraseando, é como se Jesus dissesse, você está vendo o que eu estou fazendo, mas você não está compreendendo. Porque se não nascer de novo, não vai compreender a realidade que eu estou operando, no caso Jesus. Amém, gente? Então esse ver é discernir. E ele diz, então não discerne o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, aí Nicodemos prova o que Jesus acabou de falar com a próxima pergunta. Nicodemos prova o que Jesus está falando com a próxima pergunta. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha, ele estava fixado nas operações de milagres que Jesus estava fazendo. Amém? É bíblico. Amém, gente? Você vai aprender também uma matéria chamada as manifestações do Espírito de Deus. Né? E aí você vai aprender que os sinais é algo inventado por Deus para chamar a atenção mesmo. Mas não são os sinais que salvam. O que salva é crer em Jesus, é discernir Jesus. Então Jesus fala, você está vendo os milagres, você está vendo as operações. Sabe lá, igual Moisés abriu o mar e o povo mesmo assim queria voltar para o Egito? Então não adianta ficar fixado no que é natural. Porque não é natural um milagre, amém, gente? Não é o milagre que salva. O milagre vai atrair a atenção daquele que não quer ouvir. Mas eu e você não precisamos ver para querer. Nós já estamos aqui, a gente já creu. Amém, gente? E aí Nicodemos diz, pode um homem sendo velho nascer de novo? Aí Jesus responde, lá no versículo 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, Nicodemos sabia sobre o que ele estava falando, tá? Resumindo aqui a história, Nicodemos entendeu isso aqui quando ele diz, olha, não nascer da água e do Espírito. Ele sabia o que era. Amém, gente? E aí ele diz, não nascer da água e do Espírito, não entra no reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. E esse entrar significa estar fazendo parte de um governo. Né? No grego aqui é eiserkomai, eu não sei como é que se pronuncia, pode ser traduzido de muitas outras formas, não é? Isso aqui é só para a gente ter um entendimento maior, tá, gente? E aí diz assim, é ir para fora ou vir para dentro, é entrar. Né? Homens ou animais, quando se dirigem a uma casa, a um lugar, a uma cidade, a um lugar específico, e ali ele passa a ter um senhorio, um governo específico. Então Jesus disse para ele, você passa a fazer parte de um povo, de uma raça. Quando você vai vendo etimologicamente, você vai indo mais antiga palavra, é como se fizesse parte de uma raça. Então, quando eu digo que Nicodemos estava entendendo, eu não estou falando espiritualmente. Amém, gente? Mas Nicodemos sabia o que era batismo, isso tudo, ok? E aí ele diz, então, Nicodemos, se você
não nascer de novo, parafraseando, não nascer da água e do Espírito, você também não entra no reino. Então você não discerne e você não usufrui do que ele tem. Mas se você nascer de novo, agora eu estou falando para você. Se ele diz que se não nascer de novo não usufrui, o que significa? Quem pode me responder, pelo amor de Deus? Vai. Se Jesus disse quem não nascer de novo não ver e não usufrui, o que significa? Que quem? Aleluia! Por isso são as realidades da nova criação. Você e eu precisamos conhecer o que a palavra fala sobre esse reino. Sobre onde nós entramos espiritualmente. Para que a gente possa permanecer de pé, irmão. Porque nós temos armas espirituais que esse mundo não possui. Nós temos armas espirituais que nos levantam de dores emocionais. Que nenhum psicólogo vai poder levantar, nenhum remédio, nenhum tratamento. Vai te ajudar por um período. Eu sei do que eu estou falando. Vai te ajudar por um período, vai te manter ali, vai te tirar de uma situação onde você realmente não tinha, seu organismo estava pifando. Mas se não for a unção do Espírito, por meio da palavra de Deus, você fica cativo. Nós temos armas espirituais nesse reino, que são as realidades espirituais que governam a nossa vida como igreja. E nós precisamos conhecê-las. E não só conhecê-las, porque o Rema não tem a proposta de só te encher de informação. É a aplicação dessas verdades. A nossa intenção é realmente até nos identificar mesmo. Para você sair inspirado em saber que pode ser aplicado. Irmão, assume isso na sua vida. Assume que aquilo que realmente pifou, estragou, não houve um posicionamento real. Porque é assim, irmão. Agora, tem coisas que não aconteceram da forma que eu queria. Mas que hoje eu olho com maturidade que alcancei e vejo que a forma que Deus fez foi melhor. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas os posicionamentos que nós precisamos ter diante de coisas que acontecem na nossa vida, que a gente sabe que a rédea estava conosco, que era só nós nos posicionarmos de forma firme, e a gente acabou deixando, não se posicionou, botou a responsabilidade na conta de outra pessoa, e aquilo acabou saindo das nossas mãos. Estou falando pelo Espírito. E a gente tem que assumir isso. Você percebe comigo que não é um tempo de brincadeira, irmão. Porque quem quer ficar brincando, acabou, irmão. Não dá. E Deus não está... Me faltam as palavras exatas. Mas para você entender, Deus não está usando pessoas que não estão comprometidas. Aspas. Ele, para alcançar o coração, vai usar até a mula. Amém? Agora, que nível de responsabilidade uma mula pode receber? Pode ser usada. Ali, rápido, por causa da oportunidade. Mas quem foi constituído embaixador em nome de Deus, sou eu e você. Então, não é tempo de brincadeira. Porque o crente que ficou brincando, quando veio essa pandemia aí, se afastou, acabou. Olha, eu não estou aqui menosprezando o amor e sentimento de ninguém. Não é nem do meu perfil fazer isso. Mas, irmão, foi a hora de saber quem amava Jesus e quem estava só congregando numa igreja. Por quê? Ficamos sem congregar. E aí, quem permaneceu com o Senhor? Quem foi que permaneceu com o Senhor? Ou quem enfraqueceu mais rápido se aprumou, porque sabe que Jesus é a vida. Amém, gente? Eu tenho experiências de pessoas que queriam ministério, que queriam trabalhar, fizeram remo, fizeram escolas, fizeram tudo. Na pandemia voltou para o mundo e está gostando de estar lá.
Então, assim, eu tenho essa experiência. Eu estou falando de algo que eu sei. Porque você está fraco por alguma coisa. Todo mundo passou por pressão. Agora, nessa hora, você vai se apegar naquilo que é precioso para você. E essa é a verdade. Essa é a verdade real. A gente não está com portas abertas de rema para poder encher você de conhecimento só. É para você conhecer, ter um conhecimento revelado e poder aplicar na sua vida. Amém, irmãos? Então, sai daqui pensando o seguinte: eu preciso me encontrar nas Escrituras. Eu preciso conhecer as promessas de Deus. Eu preciso saber que Deus, na palavra, fala com 3 povos diferentes. Ele fala com judeus, fala com gentios e fala com a igreja. Hoje, eu sou um gentil convertido. Então, não sou gentil, sou igreja. Eu não sou judeu, eu era um gentio, né? Faço parte dessa leva. E aí, recebi Jesus. Então, eu sou igreja. Então, qual promessa é para mim? Qual promessa é para o judeu? Qual promessa é para o gentio que não recebeu Jesus ainda? É dentro desse contexto que você vai saber o que é o quê. E você vai poder aplicar diretamente. Você vai poder ser certeiro, exato. Porque não é tempo de confusão mais, não é tempo mais a gente não saber o que é essencial para a nossa vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se você não nascer de novo, você não discerne o reino de Deus. Mas nós nascemos de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, você não entra no reino de Deus. Você não faz parte, você não participa, nem agora e nem depois. Tem que nascer de novo. Porque aquele que está em Cristo. Em Colossenses, o apóstolo Paulo fala que nós, 1:13, que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, não é? Que Jesus chama de reino de luz. Então, trevas e luz significa ignorância e conhecimento, basicamente falando. Transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Já expliquei o que é o Filho do seu amor. Amém, gente? Como acontece? Transportados do império das trevas, império é domínio. É como se tivesse amarras, algemas, correntes em volta de nós, nos prendendo nas trevas, na ignorância. Aquela palavra em Colossenses 1:13, traduzido por trevas, é visão fosca, obturada. Não lembro agora exatamente a palavra, mas é como se tivesse Sabe quando a pessoa tem catarata? Sabe? Que cria aquela névoa, não é? Assim, nos olhos. E aí tem uma cirurgia que tira, não é? Receba a cirurgia do Espírito, irmão. Você, na verdade, já recebeu, né? Você tem que ter fé nisso, acreditar. Sabe? Deus já te deu. Agora, quando a gente fala receba, Deus já te deu. Você agora precisa tomar posse daquilo. Pela sua fé, fazer aquilo real na sua vida. Você não nasceu de novo para não entender as Escrituras. Você não nasceu de novo para não entender o que Deus fala a seu respeito. Nem eu, nem você. Quando ele diz, olha, você foi tirado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, o reino de luz, você foi tirado do domínio da ignorância. Agora você está habitando em um lugar espiritual que você vai compreender, você vai olhar e vai saber. Você vai olhar uma situação e vai saber que aquilo ali de quem é aquilo ali. Você vai saber que você não vai combater a pessoa. Você vai saber que vai combater aquilo que está por trás. E nesse combate, você já é mais que vencedor. E não é mais que vencedor porque você sente que não. É mais que vencedor porque a palavra diz. E se a palavra diz, a palavra de Deus tem mais importância do que a palavra do diabo. Não vamos fazer igual a Adão. Que Deus disse, mas a serpente falou, ele ficou com o que a serpente falou e não com o que Deus disse. Vai aprender também em realidade nova criação. Lá em Gênesis 3. Você pode ficar de pé. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu passo direto para alguém, eu posso ficar livre aqui como num culto. Passo para você. Mas a gente não posso ministrar, estou com desejo de orar.
Amém? Glória a Deus. Então, no rema bateria o sinal e você teria que ir embora. Mas a gente vai estar num culto, então tem essa flexibilidade. Eu estou com desejo da gente orar mais um pouco aqui junto. Pode ser? Vamos? Restauração é o que a palavra de Deus faz. Às vezes a gente pensa assim, eu nasci de novo, já sou evangélico, já fui restaurado, já conheço a palavra. Não, irmão, isso é vida diária. Todo dia. Áreas da nossa vida vai sendo... Se você não tem uma área hoje que precisa ser restaurada, se você hoje me diz assim, eu não consigo enxergar, tá tudo bem na minha vida. Então é hora de você avançar. E para você que está para ser restaurado, áreas na sua vida que estão sendo restauradas através da palavra, você também está avançando quando essas áreas são alcançadas e restauradas. Então ninguém mede, você não vai se medir com outra pessoa. Você vai olhar onde você estava até você passar por essa porta. Amém? Porque a nossa exposição à palavra de Deus, a exposição da palavra e a nossa exposição à palavra traz para nós transformação. Amém? Andréia, vem ministrar. Aleluia. Vamos declarar essa canção tão maravilhosa, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pode ser? Vamos? Aleluia. É um momento de você poder agora fazer dessa canção a sua oração, a sua declaração de fé. Amém? E fale mesmo, fale, as suas palavras têm vida. Aquilo que você está falando, essa é uma verdade. João disse que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Toda vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. E nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
eu estava ali e Deus renovou as minhas forças. A palavra de Deus, a unção do Espírito Santo. Você não tem o coração endurecido. Você não é resistente à palavra, porque senão você não estaria aqui. Não deixe o diabo enganar você. Você veio pra cá porque você crê. Ainda que você esteja se sentindo enfraquecido, decepcionado, ainda que você não esteja nem se sentindo cristão, crente, você não tem que se sentir. Você precisa crer. Se você crê, você precisa ter uma ação correspondente àquilo que você crê. Você já teve a primeira, que foi vir, mesmo se sentindo como está. Mesmo assim você veio, seja lá qual foi o motivo. Eu quero te dizer, foi só um instrumento de Deus para Deus usando um meio de te trazer até a exposição dessa verdade, a essa atmosfera de gratidão e honra ao Senhor. Há um poder invisível atuando aqui para transformar a sua vida, para te fortalecer. Aleluia. Nós não estamos podendo ir até você para orar por você, mas você pode levantar as suas mãos onde você está. É a obra do Espírito Santo. Vocês conseguem? Toda vida, todo poder, Tudo que Deus tem para dar. receba, levanta as suas Abrimos mãos. nossas vidas para receber. Nada mais resistirá. Maior que está em nós. Declare nos seus ouvidos, ouvir. Maior que está É em maior. do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Maior é o que está em nós do que o que está Vamos repetir. no mundo. Receba em nome do Senhor. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas Nós vidas recebemos, para Senhor. receber. Nós recebemos. Receba o fortalecimento que você precisa. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. É pra repetir mesmo, irmão. Nossas vidas pra receber. Nada, nada. Resistirá. Maior é o que está em nós. É bem maior. É bem maior. É bem maior. Nós chamamos. Bem maior. Deixa eu te falar algo. Deixa eu te falar algo. Esse sistema, esse mundo tem falado tanta asneira, tantas vozes, tantos sons, como a palavra de Deus diz, tantos sons, tantas vozes falam hoje, tantas coisas que denigrem, querem denegrir o caráter do nosso Deus. A televisão, o rádio, as
acordamos, nós saímos para trabalhar, para estudar, e lá estão as vozes que falam coisas que a gente sabe que não é de Deus, que são coisas que não são do Senhor, que não são do caráter do nosso Deus, atribuem a Ele, e nós estamos aqui e Satanás se diverte com essas coisas. Mas nós estamos aqui reunidos como igreja, e nós estamos declarando as realidades de quem nós somos em Cristo Jesus. Esse caminho que nos foi aberto pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho. E nós abrimos a nossa boca para dizer: toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para mim, eu abro a minha vida para receber, e nada mais me resistirá. Nada mais me resistirá. Não é que você vai ser aquela pessoa agressiva, nem isso. É que você vai estar em um lugar, você vai ter consciência de que você está em um lugar que nada vai poder resistir você. Você vai permanecer ali, e quem vai resistir é você. Você vai resistir, porque eu e você estamos na rocha, que é inabalável, que é a palavra, que é Jesus. E toda a vida que foi conquistada para mim e para você, não foi por meio de quem eu sou, não foi por meio do que eu faço, não foi por meio de merecimento, é por meio da palavra, é por meio de algo que Ele fez por nós, é por meio do que Deus fez para nós. Diga comigo, declare isso: eu estou com você aqui, aliançada com meu coração. Fale comigo junto, fale, deixe os seus ouvidos ouvirem e diga: eu estou aliançado a uma palavra que é inabalável, a palavra de Deus. Ele me transportou para um lugar de poder, de vida, de conhecimento, de iluminação, e nada, nem ninguém, nenhum sentimento, nenhuma armadilha, nenhuma decepção vai poder me tirar desse lugar, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim, maior é o que está em mim, maior o que está em mim. Diga: toda a vida, todo poder, Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, as nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia! Veja, o sol já está raiando, a luz está brilhando sobre essas trevas. Aleluia! O Espírito do Senhor está levando a sua igreja para um lugar mais forte. Aleluia! Aleluia! Aquilo que veio para nos assolar, para nos pulverizar, para nos separar, Deus pegou aqueles que não negociam a sua vontade, está firmando numa profundidade ainda maior, e a confissão de nada vai me abalar. Não será mais só uma confissão, será uma realidade, uma verdade, porque no momento de mais trevas nós optamos pelo Senhor, nós escolhemos o Senhor, nós não deixamos o Senhor, e Ele não nos deixará jamais. Aleluia! Aleluia! Eu vou declarar pelo Espírito na minha vida, declare junto na sua. Eu vejo a vida,
Onde o mundo me mostrou morte, eu vejo a vida. Na minha vida, onde parecia estar morto, eu vejo vida. Eu vejo restauração. Eu vejo vida. Eu vejo vida. Eu vejo o poder de Deus. Eu vejo a mão do Senhor. Eu vejo o amor de Deus. Eu vejo a palavra de Deus prevalecendo, vencendo, combatendo. Eu vejo. Aleluia. E naquilo que eu não posso fazer, diga, irmão, a palavra profética. Naquilo que eu não posso fazer, o meu Deus já está fazendo. Aleluia. 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 No lugar onde eu não posso alcançar, o meu Deus está alcançando. Diga comigo que eu estou debaixo de uma unção profética. No lugar onde eu não posso alcançar, o meu Deus está indo. Ele está alcançando. Ele está pegando toda a resistência e Ele está destruindo com a apertar das suas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode contra o braço forte do Senhor? Não há demônio, não há principado, não há potestade que possa resistir ao poder da mão de Deus em operação. Aleluia. Aleluia. Esse tempo de treva na sua vida está sendo despedaçado. Você está entrando em um novo tempo. Não é um novo tempo nesse mundo, é um novo tempo na sua vida. Nas verdades que estão plantadas dentro do seu homem interior, dentro do seu coração, um lugar de força que você não será abalado. Oh, aleluia! Aleluia! Veja, visualize. Se você quiser fechar os olhos, eu já vou passar para eles. Se você quiser fechar os olhos, pode fechar. Visualize a mão de Deus despedaçando assim, ó, pá, rápido. Para Ele isso é um cristal. Para mim e para você não tem jeito, mas Ele faz só assim, rápido, rápido. Ele despedaça. Ele é o nosso capitão. Ele já virou esse timão. Aleluia. Aleluia. Não desista. Não desista. Jesus é maior do que qualquer outra coisa. O amor dele por você é maior do que qualquer outro amor, do que qualquer outra coisa. E você não vai abandoná-lo por causa de nenhuma dessas outras coisas. Aleluia. 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 Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E você é maior para você? Aleluia. Nós aqui participamos de uma unção. Nós participamos da palavra, da ação do Espírito Santo, da cooperação dos serviços, de todos eles. Quando nós sairmos por essa porta e formos para nossa casa, existem coisas que vão estar lá no mesmo lugar, naturalmente, mas na dimensão do Espírito, o mal que operava ali já não tem mais como prevalecer. Quando você estiver diante das circunstâncias, hoje ainda, se alguém for usado pelo diabo para te entristecer, ou para trazer uma palavra que vai te diminuir, vai te levar para outro lugar que não seja esse aqui, não é esse lugar físico que eu estou falando nesse lugar do seu coração agora. Você vai discernir. Sabe por quê? Porque a palavra que nós ouvimos hoje foi para isso. Você está no reino, você nasceu de novo, você é uma nova criatura. E você vê
Você discerne as coisas espirituais. Quando você olhar e você ver a situação lá, você vai olhar e você vai dizer, ela está aparentemente aqui, mas Deus já começou a mover. Esse timão já tomou a direção que é devida a Deus. A parte dele ele faz. A minha parte é crer que ele faz. Então, você fale para você mesmo. Eu não fico com o que eu vejo. Eu fico com o que Deus tratou comigo. Deus vai te dar poder. Eu estou falando pela inspiração. Ele vai te dar condições de resistir. Se você se posicionar dessa forma, você vai usufruir da graça de Deus. E você vai ver essa circunstância se transformar. Meu Deus. Meu Deus, se eu tivesse desistido e soltado. Ah, meu Deus. Eu não tinha visto a glória de Deus se manifestar. Quantas coisas a gente desiste e a gente não vê o que Deus está fazendo. E o resultado, não desiste. Não desiste. Não desiste. Não desiste, porque dentro dessa situação Deus está transformando você. E pode parecer que você está ficando pior, mas você não está. Você veio aqui hoje, você recebeu a palavra. Você não foi buscar na bebida, você não foi buscar num lugar, na televisão, numa novela. Você veio pra cá. Você veio buscar no lugar certo. E Deus te deu a palavra. Então não desista. Dê tempo a Deus, olha, para Ele poder operar o que Ele precisa operar, o que Ele está fazendo na sua vida, para que o que você não vê, você veja naturalmente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém. Então, pode se sentar. Vocês foram abençoados nessa noite? Amém, que noite maravilhosa. Noite onde saímos daqui cheios do conhecimento da palavra, cheios de vontade de praticar a palavra, cheios de vontade de se aproximar mais de Deus. E para eu passar já para o pastor Marcelo, eu só quero te motivar. Você que ainda não fez o remo, passa lá no balcão, pega a ficha de matrícula, leva para sua casa. Quando você for lá no Rema de Pedra novamente, eu sei que você vai levar a sua ficha de matrícula preenchida. Você vai fazer o rema. Eu creio em nome de Jesus. Se for necessário, a provisão vai chegar de um jeito ou de outro. Se o Senhor levantar ímpios para te abençoar, para você fazer o rema, Ele vai levantar. Porque Deus usa quem Ele quer. Não importa. O importante é você estar neste local, neste ambiente, assim como a Daniele falou. O rema é isso e muitas outras coisas mais. Hoje foi uma palhinha só. Foi uma aula demonstrativa, foi algo para demonstrar para você o que é estar no rema. Já pensou 3 dias da semana você ouvindo essa palavra, você sai segunda, quarta e sexta do local de ensino, ouvindo as realidades da nova criação, justiça de Deus, fundamentos da fé, Cristo é aquele que cura. Meu amigo, uma mudança vai acontecer querendo ou não. Você vai sair dali com vontade de praticar a palavra, você vai praticar, frutos vão chegar sobre a sua vida, você vai influenciar pessoas, essas pessoas vão fazer o rema, vão congregar em uma igreja, porque não tem como você fazer um rema e ficar de fora de uma igreja, porque quando a gente ouve a palavra, a gente se aproxima de Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente quer ficar numa igreja. Então eu estou te motivando. Passa lá no balcão, pega a sua ficha. Talvez tenham pessoas aqui que já foram graduados, mas às vezes quer ser mantenedor de alguém. Hoje talvez você não pode ser mantenedor de uma pessoa para pagar o integral. Às vezes você pode ajudar com um valor. Aí vai juntar com outro que também não pode dar o integral, junta com outro. Chega numa mensalidade de um aluno. E você está ali semeando. Desde quando eu saí do Rema, me formei em 2014. Desde quando eu saí do Rema, não tem um ano que passe
que eu não esteja envolvido para ajudar um aluno a estar no Rema. E olha que eu sou diretor desde 2019, então desde 2015 para cá, não importa a posição que eu esteja, eu quero ajudar, porque eu sei o que essa escola foi para a minha vida. E os graduados que estão aqui, eu tenho certeza que vão falar a mesma coisa que eu estou falando. Essa escola transformou a minha vida e vai transformar a sua vida. Mas tem que deixar bem claro, não é a escola que transforma, é a prática do conhecimento que você recebe nessa escola. Amém? Espero que você tenha sido imensamente edificado nessa noite. Aos graduados, espero que você esteja relembrado um pouco do que é estar numa sala do Rema. E você que ainda vai fazer o Rema, eu te espero no dia 5 de março, a nossa aula inaugural, às 8 horas da noite, lá no Rema de Pedra. Nós vamos estar começando o ano. No dia 5, a aula inaugural, uma aula que a gente vai estar passando informações acerca de regulamento, vamos estar entregando material para todos vocês. É um dia extremamente importante para você que é aluno estar presente. E no dia 8, na segunda-feira, nós vamos estar começando o nosso módulo aberto, o primeiro módulo do Rema, Fundamentos da Fé, com a professora Daniele Cavalcante. Então, se você gostou dessa noite, vai lá que você vai ter 7 dias com a Daniele, tá bom? Para você aprender um pouco mais sobre Fundamentos da Fé e vai ser uma bênção. Convide familiares, convide amigos, porque essa palavra que você ouviu hoje é para alcançar eles também. Então, no dia 8 de março, começa o nosso módulo aberto e eu te espero lá. Amém? Pastor Marcelo, muito obrigado por essa oportunidade.